É o fim da linha para Pedro Martins. Pouco tempo, menos de meio ano, e Pedro Martins, que chegou pela primeira vez como CEO do clube, já tem aí a sua demissão definida dentro do Santos. Se inscreve no canal, deixa o like, vamos falar bastante sobre Pedro Martins, sobre a sua passagem desastrosa dentro do Santos, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, põe um comentário, o que você achou desse período, vamos dizer assim, nem para dizer dessa gestão, porque não chegou a ser um ano, né? Desse período aí curto de Pedro Martins no Santos, o que você achou? Põe o seu comentário, que é a sua opinião, que eu quero ler aqui o que você achou de Pedro Martins no Santos. Não esquece, falta um pouco, menos de mil inscritos, né? Pra gente chegar em 10 mil inscritos. Então se inscreve no canal pra gente chegar logo nessa marca de 10 mil inscritos. Deixa o like, fortalece bastante, tá? Bom, vamos lá. Diário do Peixe, que é um portal de notícias do Santos que traz muita informação e normalmente acerta em praticamente tudo que traz. Também temos uma matéria no GE dizendo que o Pedro Martins deve ser demitido, mas o Diário do Peixe crava que o Santos já decidiu. E o Diário do Peixe, que a gente já sabe, foi um dos responsáveis aí pela notícia de que o Neymar acertou com o Santos, muita coisa que tem acertado aí nos últimos tempos, tá? Laura, Marcelo e Lucas Barros assinaram a matéria e tá aqui, ó. O Santos decidiu pela demissão do CEO Pedro Martins. A medida ocorre após forte pressão, atenção, de conselheiros e torcidas organizadas, que se intensificou nos últimos dias. Internamente, a saída já está definida e será oficializada em breve, encerrando um ciclo de quase 5 meses, menos de 5, hein, do executivo no clube. No entanto, o Peixe não confirma a informação. O Santos não confirma, tá, a demissão, mas internamente já está decidido a demissão aí de Pedro Martins. Ele chegou em dezembro de 24, com o respaldo da gestão Marcelo Teixeira, para liderar um processo de reconstrução, que é a palavra que o Santos mais fala, reconstrução, e no fim não constrói, não reconstrói, só destrói. Ele participou ativamente da montagem do elenco na janela do meio do ano, sendo responsável por 11 contratações. Atenção, tá, para essa, vamos dizer assim, essa lista do Diário do Peixe em relação às contratações feitas pelo Pedro Martins. Zé Ivaldo, empresário do Cruzeiro. Luizão, zagueiro. Léo Godoy, emprestado ao Atlético Paranaense. Zé Rafael. Os meio atacantes, Barreal, emprestado do Cincinnati, Tassiano e Neymar. Os atacantes, Tiquinho Soares, Roleiser, David Washington, Gabriel Veron, emprestado do Porto. Aqui eles colocaram literalmente todos os jogadores, mas a gente sabe que boa parte aqui não teve responsabilidade do Pedro Martins, tá? Como, por exemplo, zagueiro Luizão. Não foi contratação do Pedro Martins. Antes do Pedro Martins chegar, o Luizão já tinha um acordo com o Santos. O Santos já foi o primeiro jogador a ser contratado antes até do Galo ser demitido. Essa contratação não é do Pedro Martins, tá? Apesar de ter sido efetuado já na gestão oficializada, né? Na gestão com o Pedro Martins, não foi ele quem contratou. David Washington. Também não foi uma contratação do Pedro Martins. David Washington foi vontade do jogador de ir para o Santos por causa também do Neymar estar no Santos. Falando em Neymar, Neymar também não é uma contratação do Pedro Martins. Ele quis voltar para o Santos. Partiu do Neymar, partiu também do contato próximo de Marcelo Teixeira com a família Neymar. Então, o restante aqui a gente até pode dizer que foi sim uma participação bem ativa do Pedro Martins, tá? Entre outras decisões marcantes da sua gestão está a aposta no técnico Pedro Caixinha, que mostrou que foi uma aposta ruim do Pedro Martins, que não resistiu à pressão dos resultados e acabou demitido. Martins também participou da contratação de Kleber Xavier, que é o técnico de hoje, para ocupar o cargo deixado pelo português. Porém, tá? O que eu sei é o seguinte: Kleber Xavier foi um nome aceitado por Pedro Martins e não recomendado por Pedro Martins. No entanto, uma entrevista concedida em 15 de abril, marcando os 100 dias de sua gestão, foi considerada desastrosa nos bastidores. Na ocasião, o CEO fez duras críticas à estrutura do clube com frases como "o Santos parou no tempo", que eu concordo, e "o saudosismo vai matar o Santos", que eu também concordo.
o que gerou desconforto entre conselheiros e torcedores, que não gostam de ouvir uma verdade, na verdade, né? A fala repercutiu negativamente, inclusive no mercado. Esse é o problema de você falar abertamente. O técnico Jorge Sampaoli, que era um dos alvos da diretoria, teria recuado nas negociações após a entrevista, entendendo que não era o momento certo para retornar ao clube. Além da pressão popular e institucional, Pedro Martins enfrentava a cobrança direta do Conselho Deliberativo. Torcidas organizadas se reuniram recentemente com Marcelo Teixeira para pedir sua saída e o dirigente chegou a ser ameaçado. O episódio foi considerado o estopim para a demissão. Bom, aqui tem uma lista dele aqui, tá? Vou tentar falar. Meu Deus, eu não sabia disso. Vamos lá. Eu vou ler aqui porque eu não sabia disso aqui, hein? Formado em administração com MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, Pedro atuou como vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol. Ok, até eu sabia. Também participou dos projetos da Ferroviária, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Ok, sabia. Além de Olé Brasil, Queen's Park Rangers, não sabia, Olé Brasil, Queen's Park Rangers, Vasco, Botafogo e no ano passado no Botafogo, né, que ele chegou a ser campeão brasileiro e da Libertadores. Porém, em nenhum dos clubes aqui ele foi CEO, sempre participou da gestão. Então, no Santos foi a primeira vez que ele foi um CEO. Ele tinha então experiência até na Europa, no Queen's Park Rangers, não sabia. Interessante. Bom, o que a gente tem para falar é o seguinte, tá? O Pedro Martins, eu disse muitas vezes aqui, eu vou fazer até uma associação ao Caixinha, tá? Muitas vezes eu falava aqui que o Pedro Caixinha era mais um comentarista do que um técnico. Por que isso? Porque o Caixinha, ele comentava e analisava muito bem o jogo. Falava, pô, aconteceu isso no jogo, aconteceu aquilo no jogo, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, eu troquei porque eu pensei em fazer isso, pensei em fazer aquilo. Ele comentava o jogo todinho. Apresentava os erros, apresentava o que ele queria de acerto, mas ele não conseguia executar. E não à toa, né? A palavra que a gente fala quando o cara tem a ação, como por exemplo Pedro Martins, é um executivo. Então, quando o cara só comenta, mas não tem a ação, não consegue executar as suas ações, não serve. Você pode falar e enxergar muito bem os problemas, mas você precisa trazer soluções. Pedro Martins estava completamente certo, na minha opinião, quando ele fala que o Santos parou no tempo, porque parou no tempo sim. Parou no tempo e há mais de 20 anos atrás está parado. O saudosismo vai matar o Santos. Sim, também o saudosismo vai matar o Santos. Você não conseguir ter a visão de mercado, de sair sempre dos mesmos jogadores, de ficar sempre, esse cara é santista, tem que trabalhar no Santos e torce para outro time, não pode, isso tá errado. Como não pode? O cara é profissional. Se ele torce para Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eu não tô nem aí. Desde que ele seja um bom dirigente, um bom presidente, um bom diretor, um bom técnico, um bom jogador, se for o Gil, por exemplo, sempre se disse corintiano. E foi um dos caras que mais representou da Série B. Então não tem essa de torce para esse, torce para aquele. O que importa é se o cara é bom ou não é no que ele faz. E o saudosismo de ficar sempre associando os Santos a figuras e pessoas que participam, para mim não vale. Para mim tá errado. Ele comentou muito bem todos os problemas do Santos. Ótimo. Mas qual foi a solução que trouxe Pedro Martins? O que Pedro Martins fez para que o Santos saísse dessa situação? Só jogou os problemas na mídia? Se por um acaso ele tentou de todas as formas dentro do clube mudar o cenário e não conseguiu, e aí sim ele recorreu à mídia como uma medida desesperada do tipo, eu vou jogar tudo aí no ventilador e vocês que arquem com a situação, ou muda o clube ou ele vai afundar. Se foi isso, ótimo. Vai lá, Pedro Martins, abre a boca agora e expõe tudo. Agora, se você tentou jogar a culpa para outro lado, a culpa que era sua de não conseguir executar e mudar o Santos de patamar, como foi a sua função como CEO, de trazer um técnico melhor, de trazer contratações melhores, de administrar o ambiente do clube, porque você era CEO. CEO é sobre tudo dentro do Santos.
Se você não teve competência para isso e foi para a coletiva só para tirar a culpa das suas costas, aí você falhou e não foi pouco. Então, ou você abre a boca agora para dizer, de fato, por que deu as declarações que deu, ou então você vai ser só mais um cara que tentou desviar o foco numa coletiva. Porque pegar os problemas, jogar para todo mundo ver, sem trazer solução, isso, desculpa, eu não sou formado em, deixa eu ver aqui, administração com MBA na Universidade de Liverpool como você, mas eu também sei fazer. Só que a solução não sou eu que tenho que trazer, isso era você, e ganhava muito bem por isso. E também foi muito bem recomendado por favores da Federação Paulista, né? Enfim, CEO demitido, pelo menos pela matéria do Diário do Peixe. O Santos vai trazer um novo CEO, vai trazer um novo diretor de futebol. Luxemburgo vem aí? Será que agora o caminho está aberto para o retorno de Luxemburgo num outro cargo? E aí eu vou te falar, mais um aventureiro. Ah, mas Luxemburgo tem tempo de futebol, tem experiência? Sim, mas não como um cargo de gerência. Isso ele nunca foi. E aí, vamos ver se o Santos vai de novo ter um técnico que nunca foi técnico, um dirigente que nunca foi dirigente. E aí, cada vez mais o Santos vai mostrando o quanto é profissional na gestão Marcelo Teixeira. O que você acha? Se inscreve no canal, põe a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like, isso ajuda demais no engajamento. Um abraço para vocês. Ah, outra coisa, eu vou transmitir a coletiva do Zé Rafael, tá? Então se inscreve aqui para a gente poder assistir a coletiva juntos. Um abraço. Tchau, tchau.